Até mesmo o mais sábio dos reis pode cometer erros, e Salomão não foi exceção. Por trás de sua grandiosidade e sabedoria, havia um ponto fraco que, com o tempo, foi se tornando mais evidente e levou seu reinado à beira do abismo. Neste vídeo, exploraremos todos os detalhes descritos na Bíblia, desde a ascensão de Salomão ao trono até seus últimos dias. Acredito que esse estudo minucioso merece seu apoio, então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para nos ajudar a divulgar este conteúdo. Salomão, filho do rei Davi e de Batseba, é uma figura notável nas Escrituras, sendo reconhecido por sua sabedoria, riqueza e por seu papel fundamental na construção do Templo de Jerusalém. Sua ascensão ao trono de Israel ocorreu em um contexto de intrigas familiares. Após a morte de Davi, seu filho Adonias tentou tomar o trono, mas a intervenção profética de Natã e Batseba asseguraram que Salomão, o escolhido por Deus, fosse coroado rei. A revelação divina a Davi, que Salomão o sucederia e construiria o templo em Jerusalém, está registrada no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Nessa passagem, Deus disse a Davi: "Você derramou muito sangue e fez muitas guerras. Não construirá um templo em minha honra, pois derramou muito sangue no chão diante de mim. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz e tranquilidade. Eu o livrarei de todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, e darei paz e sossego a Israel durante o reinado dele." Salomão, cujo nome significa paz, iniciou seu reinado promovendo estabilidade e unidade no reino. A característica que mais o destacou entre os líderes de sua época foi sua extraordinária sabedoria. Nos primeiros dias de seu reinado, ele fez uma aliança significativa com Deus, um momento que não só evidenciou sua sabedoria, mas também sua intenção de buscar a orientação divina para governar. Essa aliança e suas condições estão registradas no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. O evento-chave aconteceu em Gibeon, onde Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor. Nessa noite, Deus apareceu a ele em um sonho e perguntou: "Pede-me o que queres que eu te dê." Em resposta, Salomão expressou sua humildade e reconheceu a grande responsabilidade de liderar o povo de Israel. Ele pediu sabedoria para julgar e governar com justiça, destacando sua dependência total de Deus para tomar decisões sábias que beneficiassem o povo de Israel. A escolha de Salomão por sabedoria, em vez de riquezas ou sucesso pessoal, demonstrou seu desejo de liderar com integridade e justiça, refletindo o coração de um líder sábio e temente a Deus. A resposta de Deus à sua súplica foi marcante. Deus elogiou a escolha de Salomão e, além de conceder a sabedoria que ele havia pedido, também prometeu bênçãos adicionais, incluindo riquezas e honra incomparáveis em toda a história de Israel. Um episódio famoso que ilustra essa sabedoria é o julgamento de duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. A história, encontrada em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, descreve como as duas mulheres, que haviam dado à luz ao mesmo tempo, se apresentaram diante de Salomão após uma das crianças morrer. Ambas reivindicavam o filho sobrevivente como seu. Diante desse impasse, Salomão propôs uma solução surpreendente para resolver o caso. Em vez de tomar uma decisão precipitada, Salomão propôs uma solução surpreendente para o impasse entre as duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. Ele sugeriu dividir a criança ao meio, dando metade para cada uma. A reação de ambas revelou quem era a verdadeira mãe. A mulher que realmente amava a criança implorou para que ela não fosse ferida e sugeriu que fosse entregue a outra mulher. Por outro lado, a mulher que não era a mãe biológica concordou com a proposta de dividir a criança. A astúcia de Salomão foi decisiva para identificar a verdadeira mãe, que, disposta a abrir mão de seu filho para protegê-lo, demonstrou um amor materno genuíno. Salomão então ordenou que a criança fosse entregue a ela. Além de sua sabedoria, Salomão também ficou conhecido por suas grandes realizações, como a construção do Templo de Jerusalém. Este monumental projeto não só serviu como centro espiritual do reino, mas também simbolizou a presença contínua de Deus entre o povo de Israel. A grandiosidade do templo refletia a habilidade administrativa de Salomão,
além da riqueza e prosperidade do seu reino. O desejo de construir um templo para o Senhor teve início com seu pai, o rei Davi, mas foi Salomão quem o concretizou. A Bíblia descreve detalhes minuciosos sobre os materiais usados, como cedro do Líbano para a estrutura e ouro puro para adornos, evidenciando a dedicação e reverência de Salomão a Deus. O local escolhido, o Monte Moriá, possuía um profundo significado simbólico, pois era o mesmo lugar onde Abraão demonstrou sua fé ao se dispor a sacrificar seu filho Isaque. Esse ato de fé e obediência precedeu a construção do templo, ressaltando a continuidade da relação especial entre Deus e o povo de Israel. O Templo de Salomão tornou-se, assim, o epicentro espiritual e cultural de Israel, um símbolo de unidade e adoração. Salomão também se dedicou a estabelecer alianças internacionais, fortalecendo relações comerciais e diplomáticas. Um exemplo notável dessas relações foi a visita da rainha de Sabá, que viajou até Jerusalém para testar a sabedoria de Salomão. Esse encontro foi registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos 1 a 13, e no segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versículos 1 a 12. Ao chegar, a rainha apresentou perguntas difíceis, e Salomão respondeu a todas, sem deixar nenhuma dúvida sem explicação. Sua caravana impressionante, carregada com especiarias, ouro e pedras preciosas, destacava a natureza diplomática do encontro. Além disso, Salomão também estabeleceu outras relações diplomáticas por meio de alianças matrimoniais com princesas de reinos vizinhos como o Egito e a Fenícia. Essa prática, comum na época, visava fortalecer alianças e promover a paz entre os reinos. Contudo, ao longo de seu reinado, Salomão também cometeu falhas. Embora tenha sido celebrado por sua sabedoria e realizações, sua história também está marcada por erros que eventualmente trouxeram consequências significativas tanto para seu reinado quanto para a história de Israel. Um dos maiores desvios de Salomão foi seu envolvimento com mulheres estrangeiras, o que contrariava as instruções divinas. Salomão teve muitas esposas estrangeiras, além da filha de Faraó, incluindo princesas de nações vizinhas, o que contrariava a lei de Deus, que proibia casamentos com mulheres que adoravam outros deuses. Esses casamentos, que inicialmente visavam alianças políticas, acabaram trazendo influências culturais e religiosas externas para Israel. As esposas estrangeiras trouxeram suas práticas religiosas, que gradualmente começaram a afetar Salomão de forma negativa. Ele passou a tolerar a adoração de vários ídolos e a participar de rituais contrários à adoração exclusiva ao Deus de Israel. O ponto culminante desse desvio foi a construção de templos e altares para os ídolos, em honra às divindades de suas esposas, um ato que violava diretamente os mandamentos de Deus. A apostasia de Salomão, que envolveu a construção desses altares, foi um dos marcos negativos de seu reinado. Os últimos anos de seu governo, como descrito no primeiro livro de Reis, capítulos 11 e 12, foram marcados por uma combinação de glória e sombras, refletindo a complexidade de sua vida e liderança. À medida que envelhecia, as escolhas de Salomão, especialmente em relação aos casamentos com mulheres estrangeiras e a aceitação da adoração de ídolos, começaram a impactar negativamente seu reinado. A ira de Deus se manifestou quando adversários foram levantados contra ele. Jeroboão, um oficial de confiança, se rebelou e se tornou um líder proeminente, que mais tarde lideraria as tribos do norte. A morte de Salomão, após um reinado de 40 anos, marcou o fim de uma era de paz e prosperidade sem precedentes. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre a causa exata de sua morte, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 41 a 43, está registrado que o restante da história de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que demonstrou, está registrado no livro dos Atos dos Reis de Israel. Após sua morte, ele foi sepultado na cidade de Davi e seu filho Roboão o sucedeu no trono. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, o que resultou na divisão do reino de Israel em dois. O reino do norte ficou sob a liderança de Jeroboão, enquanto o reino do sul, composto principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim, foi liderado por Roboão. Assim, os últimos dias de Salomão
foram seguidos por uma transição tumultuada para seu filho, que viu o reino de seu pai ser dividido devido às consequências das escolhas feitas por Salomão. A história de Salomão serve como um lembrete da importância das decisões éticas e espirituais, bem como das consequências a longo prazo que elas podem ter na vida de um líder e no destino de uma nação.